Paz do Senhor, galera, tudo bem, irmãos e irmãs? Vamos dar início aqui a mais uma aula nessa série que estamos estudando aí na igreja sobre maturidade espiritual, maturidade cristã, né? Hoje vamos falar também na ótica da maturidade, qual a diferença. Maturidade não é ser esperto somente, é diferente disso. E eu espero que essa aula faça sentido para você, que você possa absorver não só essa aula, mas cada aula que você está tendo aí, que a nossa igreja está postando no YouTube, e que você possa ricamente absorver esse conteúdo para que venha cada vez mais ter uma vida de maturidade cristã, uma vida de maturidade espiritual, né? Acho que todos nós devemos buscar isso, e que você possa fazer parte no crescimento da igreja durante esse período, esse trimestre em que os nossos pastores estão ensinando para nós sobre maturidade. Amém? Então vamos dar início aqui à aula de hoje. Você possa aí separar a sua Bíblia, o seu caderno, o celular para você anotar aí aquilo que te chama a atenção. Ou também é importante sempre lembrar alguma eventual dúvida que você possa anotar também, que depois nós temos, como de comum, o nosso fórum, que é um lugar que você pode tirar as dúvidas das aulas que você teve, a dúvida sobre algum assunto específico, e nós professores vamos estar lá para tirar, na medida do possível, essa dúvida, amém? Então não se ficar com dúvida, anote aí, para que possamos crescer juntos no entendimento da palavra de Deus e debaixo desse tema, amém? Bom, é importante, quero começar dizendo que é imaturidade abrir mão de quem somos para conquistar aquilo que não nos foi dado. Ou seja, todo ser humano ele tem um propósito determinado por Deus, um propósito estabelecido por Deus, algo específico para a sua vida, né? Então a primeira coisa do imaturo, ele não sabe quem ele não sabe o que fazer, ele não sabe, o que Deus quer dele, ele sempre tem dúvida, uma hora ele está numa direção, outra hora ele está em outra, o que Deus quer de mim? E eu sempre falo e gosto de lembrar que o questionamento que a gente levanta é o seguinte: qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o meu sentido específico, meu propósito? Qual que é o meu sentido? E o sentido da sua vida é fazer aquilo que Deus sentiu quando te fez. E como assim Deus sentiu? É fazer o que quando Deus estava te fazendo, te planejando, Ele pensou em algo específico para você. Ele estava te fazendo, Ele estava pensando: esse aqui vai ser isso. Essa minha filha vai ser isso, esse meu filho vai ser isso, essa minha filha e meu filho vão fazer essas coisas. Então, vai trabalhar nisso, vai servir nisso. Então Deus tem algo geral, mas também tem algo específico, subjetivo para mim e para você. E o que é isso? Então quando Deus te planejou, Ele pensou em algo, Ele determinou algo ali. E é isso que você precisa buscar. Mas você só vai buscar isso se antes você souber o que é. Se antes você souber a direção, o seu caminho. Então esse é o sentido. A gente vai ver que lá em Jó 42, versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nos seus planos pode ser frustrados. Ou seja, o plano de Deus para a sua vida, que ele não venha a ser frustrado, não vai ser frustrado. Então Deus de antemão vai várias vezes chegar até você e anunciando aquilo que Ele tem para você, anunciando aquele propósito específico para você. E basta você e eu estarmos atentos e ouvidos abertos, já maduros para cumprir aquilo, porque Deus não vai revelar para você ou não vai te dar algo se você não estiver preparado e maduro o suficiente para receber aquilo, para que você saiba usar e não desperdice nada do que Deus te der. E quando Jó faz essa declaração, ele estava vivendo coisas extremas. Jó, ele sabia quem ele era, mas talvez ele não sabia por que ele estava passando aquilo. E quando Jó começa a não entender e sabe, às vezes pode parecer uma crise ali de identidade, mas o Senhor já vem revelando e fala: Jó, quem você é? Jó, onde você estava quando eu construí tudo? Onde você estava quando eu fiz os firmamentos desse mundo? Onde você estava? E Deus estava mostrando quem ele era, e ao mesmo tempo Deus estava mostrando quem Jó era, que é apenas um filho, uma criatura de Deus, somos ilimitados perante um Deus ilimitado. E aí vamos para um próximo ponto fundamental, é que todos nós
temos que ter um entendimento do nosso propósito de vida aqui na Terra. Se você não tiver esse entendimento claro, qualquer sopro contrário muda a direção do seu barco. Talvez você tenha lido ou visto, né, Alice no País das Maravilhas, e Lewis Carroll diz o seguinte, né, num diálogo de Alice com o gato, não sei se você lembra, mas é interessante e nos levanta uma reflexão muito poderosa. O diálogo é o seguinte: a Alice pergunta ao gato, ela pergunta: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice fala: eu não sei para onde ir. E aí a sacada do gato é genial. Ele fala assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O que isso quer dizer, meu irmão? Se você não sabe para onde você deve ir, todos os caminhos servem para você. E todos os caminhos não são Jesus. Jesus é um caminho, né? O reino de Deus é um caminho, que é Jesus. Não é qualquer caminho que vai te levar ao reino de Deus. Então, quem você é? Qual que é o seu caminho? Para onde você vai? Porque senão, ao contrário disso, qualquer caminho serve para você. Ao contrário disso, você ora está aqui, ora está lá, ora você segue uma coisa, ora você adora um Deus, ora você serve alguém, ora você está na igreja, ora não. Então, defina qual que é o caminho que você deve seguir, que é Jesus. E conhecendo esse Jesus, você vai seguir nesse caminho, e aí sim, você sabe para onde ir. E quando você sabe para onde ir, começa um relacionamento com esse Deus, começa um processo de maturidade. Todo cristão, ele quando se converte, ele precisa começar nesse processo de maturidade, onde Deus vai tirando as coisas, Deus vai colocando a verdade dele, a verdade do reino de Deus, e ao mesmo tempo tirando as verdades que você escutou, que são contrárias à Bíblia. E porque a verdade é a Bíblia. Fora disso, meu irmão, não é verdade. Então, quando Jesus vai desintoxicando você e ao mesmo tempo colocando aquilo que é do reino de Deus, injetando em você princípios do reino de Deus, você vai tendo a maturidade. Perceba isso. Se você não olhar para trás na sua vida cristã, independente do seu tempo, e não ver grandes mudanças, isso pode ser um sinal que você não se converteu, isso pode ser um sinal que apenas a palavra te tocou emocionalmente e você é um frequentador, às vezes, de igreja. E isso não quer dizer que você mudou, e isso não quer dizer que você está alcançando a maturidade, um processo de maturidade. E se você olhar para trás e ver grandes mudanças, a diferença do velho homem e do novo, você precisa perceber isso, isso precisa ser perceptível para você e para as pessoas. Aí sim, pode entender que alguma mudança teve e a maturidade está entrando. Porque o principal milagre, qual que é, meu irmão? É quando Deus tira um homem caído, levanta ele e separa ele, ou seja, o torna santo. Porque santo é isso, separado. Então, Deus, quando tira alguém das trevas da luz, esse tem que ser o seu maior milagre. A transformação. A Bíblia, ela é a Bíblia porque ela transforma homens. Olha a transformação que teve nos discípulos, a maturidade que eles não tinham, que eles passaram a ter após Jesus, após o encontro de Jesus. Então imagina se a Bíblia não mudasse ninguém, não mudasse nenhum homem. Imagina se a Bíblia não mudasse nada, não tirasse ninguém das trevas. O que seria? Então a Bíblia é a Bíblia porque ela funciona, porque ela transforma, porque ela é viva. E quando nós entendemos isso, começamos um processo de maturidade. E a maturidade é nos conhecer também. O maduro tem a sua identidade definida. Ele sabe exatamente quem ele é. Eu questionava muito, quando eu não sabia a minha identidade, eu questionava muito eu falava assim: Deus, por que muitos que estão fora da sua vontade e não estão seguindo o Senhor, por que muitos desses crescem? Né? Entre aspas, crescem em coisas que a gente pensa que é. E por que muitos desses crescem e muitos que estão seguindo o Senhor parece que não crescem? Eu me questionava isso, até eu entender que Deus tem algo específico para mim. O meu processo não precisa ser igual ao seu processo de vida, o seu processo de maturidade, o seu processo de intimidade com Deus. E aí a gente fica comparando. Só faça comparação na sua vida se for para algo bom. Aquele meu irmão, ele tem orado bastante, tem lido bastante. Então se compara para buscar, para ler bastante. Mas não faça comparação para algo negativo, sabe? Não fique comparando: meu irmão está passando por isso e Deus tem abençoado isso, e por que em mim não? Irmão não tem nem buscar a Deus direito e parece que Deus tem o feito próspero. Para de pensar nisso, entenda o que Deus tem para você, no seu processo.
porque o seu processo não precisa e não vai ser igual ao processo do seu irmão. Cada um tem um processo e graças a Deus por isso. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo processo, como seria ruim. E a respeito de identidade, o questionamento que levantamos é o seguinte: como sei quem sou? Como você sabe quem você é perante Deus na sua identidade para que você comece esse processo de maturidade? E como você sabe quem você é? Por aqui, ó, pela palavra de Deus. Não tem como, você não sabe quem você é perguntando às pessoas. Muita gente, e isso é sinal de maturidade, quer saber quem é perguntando às pessoas. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você é o que a Bíblia fala que você é. É claro, talvez você esteja buscando ainda o que a palavra de Deus fala. Mas entenda o seguinte, não fique buscando o que as pessoas estão pensando ou querem dizer de você. Busque conselhos, é claro, mas a gente às vezes cria uma imagem nossa a partir do olhar de um terceiro. Entenda que Deus, pergunta para Deus, Deus, quem eu sou, o que você vê de mim, e mergulhe na palavra que ela vai te dizer. Por exemplo, abre aí na sua Bíblia, 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, nação separada, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo? Não só esse versículo, mas tem vários versículos que dizem quem você é. Mas esse diz que você é geração eleita, sacerdócio real, olha tanta coisa, nação santa, povo exclusivo de Deus, e você é um anunciante das grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu disse aqui agora há pouco sobre que Deus pega a gente das trevas e nos leva até a luz. Então isso tudo você é o que a palavra diz. Agora, quando você lê, você tem que fazer esse questionamento. Eu estou sendo uma geração eleita, um sacerdote real de Jesus? Eu estou sendo alguém santo, ou seja, separado para Deus? Eu vivo para Deus? Deus tem a minha exclusividade, eu sou exclusivo de Deus? E eu estou anunciando as grandezas, estou anunciando aquilo que Ele fez na minha vida? Eu estou anunciando de como Ele me tirou das trevas e quando eu conheci, Ele passou a me levar para o reino da luz? Eu estou anunciando isso? Porque quando você está anunciando, você entende quem você é. Você entende que Deus te tirou disso. Continuando, aqui tem uma sacada muito interessante. Quando descobrimos quem Jesus é, descobrimos quem somos. Ou seja, quando você se depara com Jesus e olha para Ele, Ele olha para você e revela quem você é. Você vai se descobrindo à medida que você for descobrindo Jesus. Porque você é filho dele. Então ele investe em você, ele começa a mudar, ele começa a colocar coisas dele em você e você cada vez mais precisa ser parecido com ele. Por isso que quando você entende, vai entendendo quem Jesus é na sua vida, vai entendendo um relacionamento com ele, vai conhecendo o Pai, você se descobre. Uma base bíblica para isso, para esse entendimento, Mateus 16, 13 ao 20, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus perguntou isso. E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizes que eu sou? Ou seja, Jesus perguntou, não porque ele ia fazer disso o entendimento para ele, mas Jesus perguntou: o que o povo está dizendo que eu sou? Se Jesus firmasse seu entendimento no que os outros pensam dele, talvez ele não cumpriria seu propósito, mas Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha uma identidade muito e muito bem definida. E aí ele pergunta aos discípulos: e vocês? Vocês que estão mais íntimos de mim, vocês que não são, que são os meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele entendeu quem Jesus era. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também, agora o segundo ponto, pois também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, Pedro, você descobriu quem eu sou.
Agora eu vou te dizer quem você é. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Porque cada um tem que descobrir quem Cristo é para si mesmo. Quem Cristo é para você. Você pode ouvir pregações, ver estudos, mas existe uma verdade a ser revelada para você no seu relacionamento no secreto com Cristo. Existem segredos ocultos de você mesmo que Deus ele quer revelar. Às vezes ele não vai usar fulano, mas ele quer que você separe esse tempo, que você mergulhe nessa intimidade com ele para ele revelar você. Por isso que ele não fala para o pessoal sair falando, revelando a identidade dele, porque cada um tem que descobrir por si mesmo. E aí quando Pedro diz quem Jesus é, Jesus diz quem ele é e revela o seu propósito. Ele dá um propósito, ele dá algo específico para Pedro. Então como eu descubro meu propósito, como eu descubro quem eu sou e o que eu devo fazer? Descubra quem Jesus é. Não, a gente faz o contrário, a gente tenta descobrir quem nós somos para descobrir quem Jesus é. Não, descubra quem Jesus é. Ah, Deus, eu entrei na igreja, não sei que ministério servir, não sei quem eu sou direito, não sei o que eu sou, se eu sou filho, se eu não sou, não sei quem eu sou. Tá, mas comece a buscar Jesus e descobrir quem ele é. Que com o tempo ele vai te revelando coisas ocultas que você mesmo não sabe de você mesmo. Ele vai te revelando seus propósitos. Acontece assim com muitas pessoas. E Deus vai revelando o seu ministério, Deus vai revelando o seu chamado, seja qual for. Então não tente ser outra pessoa a não ser igual a Jesus Cristo. Não fique imitando, não tente ser fulano, não tente ser seu irmão do lado, não ter a vida dele, mas tente ter a vida de Jesus primeiramente. Tenta ser igual e semelhante a Jesus. Amém? Vamos passar para outro ponto. O maduro conhece e entende com clareza o propósito de sua existência. Quando não sabe o que fazer, ele busca quem sabe. Ou seja, maturidade não é saber a respeito de tudo. Mas a maturidade não é saber de tudo, mas conhecer aquele que sabe de tudo. Ou seja, o maduro não é porque ele é maduro, que ele vai saber lidar com todas as situações, seja familiar, ministerial, seja relacionamento com Deus, principalmente nessa área. Então, muitas questões que vão aparecer na sua vida, você não vai saber lidar mesmo quando você já tiver alcançado e começado esse processo de maturidade da sua vida. Mas uma coisa você precisa saber, você precisa conhecer quem é aquele que sabe de tudo. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, eles sabem de todas as coisas. E você sabe como buscá-lo através da oração, através da palavra, jejuando. Então você conhece alguém que sabe de tudo. E por que você está preocupado? Se é só perguntar para ele, se é só chegar até ele e falar como eu resolvi isso, como eu faço aquilo, me ajuda, eu preciso de você nessa situação. Isso é maturidade. Saber que existe um Deus que vai te tirar de tudo e sabe todas as coisas. Amém? A gente vê algo interessante na história de Esaú e Jacó, porque houve imaturidade, muita imaturidade ali. Você já deve conhecer, Esaú e Jacó, quando ele troca o prato de lentilhas pela primogenitura dele, e Jacó se aproveita disso. Esaú troca sua primogenitura por um prato de lentilhas, achando ser esperto demais, se deixa levar por uma necessidade momentânea e compromete toda a sua vida, abrindo mão daquilo que era importante para a primogenitura, ou seja, ele foi totalmente imaturo. E é um ponto que a gente precisa guardar na nossa cabeça é o seguinte, essa frase: nunca troque um propósito celestial por uma necessidade momentânea. A necessidade momentânea de Esaú era a fome dele. Então ele estava bastante fome que ele trocou uma coisa, uma coisa que era dos céus, que é a primogenitura. Para você entender, a bênção da primogenitura naquela época, ela significava muitas coisas. Ela incluía uma porção dobrada em relação aos outros irmãos. E também uma posição sacerdotal para conduzir os outros a Deus. Um intermediador mais ou menos ali. Uma autoridade real, espiritual e a capacidade de profetizar as bênçãos de Deus. Assim vemos que a bênção da primogenitura incluía uma unção, ou seja, a bênção da primogenitura, como é que era importante? Ela incluía uma unção sacerdotal, real e profética. Então olha o que Esaú trocou por algo momentâneo que era a fome dele.
por um prato de lentilhas. Ele trocou uma unção sacerdotal, real e profética por um prato de lentilhas. E a gente vai ver que a gente faz muito isso no dia a dia. Nós trocamos coisas que são propósitos celestiais por uma necessidade momentânea. Seja qual for a sua necessidade momentânea, nunca troque isso pelo propósito eterno. Nunca troque isso pelo aquilo que Deus tem para você. Amém? Guarde isso no seu coração e entenda. As necessidades momentâneas podem gritar alto, mas por mais que elas gritem, não troque aquilo que Deus tem, porque vai valer a pena. Não faça igual Esaú, né, que trocou isso. Seu irmão também estava errado, mas eles estavam mergulhados em maturidade. E agora que você sabe disso, creio que você não vai trocar. E agora falamos de Esaú, mas para a gente ir para Jacó, a imaturidade de Jacó. E Jacó, com a ajuda da mãe, engana seu pai e recebe a bênção no lugar de Esaú. Ele se passou por quem não era para receber o que não era dele. Ele não quer ser outra pessoa a não ser igual a Jesus. Quem não aprende a valorizar quem é o que tem se torna ingrato. Os outros sempre são melhores e possuem as melhores coisas. Isso é perda total de identidade. Ou seja, essa comparação que eu já tinha falado, tudo que seu irmão tem é melhor que você ganha. Deus fala mais que o seu irmão, né? Deus parece que gosta mais do seu irmão, mas você precisa entender que o seu processo é diferente, como a gente tinha dito. Então, não fique comparando, não fica olhando o que cada um possui, seja espiritualmente ou materialmente, mas foque naquilo que Deus tem para você. E se você vê alguém que você se compara, vai até essa pessoa e pergunte peça conselho. Como que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para crescer em maturidade? Como eu posso me livrar dessa imaturidade? Como eu paro com esse negócio de achar que se Deus deu para um, tem que dar para mim? Como que eu saio disso? Busque conselhos. Não tenha medo de chegar em pessoas que você vê que estão nesse tempo, num processo de maturidade maior que você, e perguntar isso, que o reino de Deus não é disputa. O reino de Deus não é a competitividade para ver quem é mais santo, para ver quem é mais maduro, para ver quem é melhor, quem obedece mais a Deus, menos a Deus, não. Até porque quem está separado, está em santidade, quem obedece a Deus a cada dia, ele vai tentar trazer pessoas para esse campo, ele vai tentar trazer pessoas para essa obediência a Deus cada vez mais. Ele não vai tentar eliminar pessoas, sabe? O reino de Deus não é um concurso público, irmão. Você está disputando com ninguém, não. O reino de Deus tem espaço para todo mundo. Basta você estar em obediência a Deus, separado, ser um povo santo. Basta você querer, basta você amar vidas e estar disposto a trazer essas vidas junto com você. Amém? Bom, espero que essa aula tenha feito sentido para você, para que você venha aí mergulhar, né? Qualquer dúvida, como eu disse no início, você anota aí e apresenta pra gente. Pode ser no fórum, seria até mais o ideal, né? Quando tiver nosso fórum e nossa igreja vai divulgar, que você possa ir lá fazer sua pergunta, para que ninguém fique com dúvida, amém? Que você depois possa aí ver os principais pontos, aquilo que Deus falou com você. E a fase mais importante é agora, porque às vezes eu disse algo que você não tinha entendido, não tinha no seu entendimento, e agora que você sabe, você não é mais ignorante em relação a isso. Agora você tomou conhecimento. Então pratique, porque você não vai poder falar para Deus lá no dia final, mas eu não sabia disso. Deus fala, você soube? A minha palavra diz. Então que você possa agora praticar. Por que adianta um cristão saber de tudo, saber de muitas coisas da Bíblia, saber sobre o que é maturidade, o que é imaturidade, né, de cabo a rabo, mas não praticar? O que adianta isso? Não adianta nada. Então que você possa agora praticar no seu dia a dia, por mais difícil que seja, todas essas aulas, tudo que Deus tem falado, através da nossa igreja, através daquilo que você tem absorvido. Amém? Então que Deus te abençoe. Espero realmente que isso faça total diferença e gere uma transformação na sua vida. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima. Valeu, fica com Deus.